Existem muitas realidades que atuam dentro de nós, no nosso interior, de uma forma oculta, de uma forma cega ou de uma forma inconsciente. Essas realidades atuam e têm força sobre a nossa vida. Portanto, é necessário conhecer esses movimentos internos que atuam dentro de nós. Por isso que muitas pessoas fazem projetos e se põem a tomar um caminho de vida e não conseguem resultados. Por quê? Não basta apenas o seu projeto, não basta apenas a sua razão, o seu pensamento. É mais do que isso. Além do pensamento, além da força, existe uma realidade interna que precisa ser considerada. Essa realidade, ela atua lá dentro, por isso que é interna. Ela atua de forma oculta, escondida, a gente não enxerga ela facilmente. O trabalho terapêutico é uma das formas de enxergar essa realidade interna, esse mundo, porque na verdade existe um mundo de significado que precisa ser olhado para dentro. Quando você se conhece internamente, aí sim você adquire uma força, uma resistência que deixa você capacitado para seguir e para vencer na vida. Uma das realidades que atua em todos nós, é a nossa criança interior. Existem várias realidades internas, mas a criança interior é aquilo que nós trazemos da nossa criança quando vivemos a infância. Então aquele período uterino, e além do período uterino, o período dos primeiros anos, quando a criança está aprendendo a falar, a andar, quando a criança vive imersa na família. Esse período, principalmente da primeira infância, do 0 aos 7 anos, é um período que está dentro de nós com uma linguagem que não é a linguagem nem da razão e nem da fala. É uma linguagem da emoção ou do sentimento. Por isso que às vezes nós nos sentimos tristes, ou às vezes algo nos toca profundamente e nós não sabemos por quê, nós apenas sentimos. Então, olhar para essa criança interior que cada pessoa tem e observar como é, quem é essa criança, faz com que você tenha acesso a boa parte do sentido interno que atua de forma oculta dentro de você. Quando nós fazemos uma constelação familiar, nós olhamos para essa criança. E muitas vezes a criança está emaranhada, está presa com os problemas da própria família. Essa é uma questão recorrente. A criança, ela é muito amorosa. A criança observa tudo o que acontece na família. A criança tem acesso não somente àquilo que a família diz ou àquilo que a família faz, mas a criança, no seu ser espiritual amplo, a criança olha para aquilo que está atuando de forma oculta nas tramas da família. E por isso a criança tenta resolver. Se a mãe sofre, a criança quer acabar com o sofrimento da mãe. Se o pai está em desespero, a criança quer acabar com o desespero do pai. Se a família está em perigo, a criança faz alguns movimentos para salvar as famílias. Por isso que muitas crianças apresentam sintomas. E quando a gente olha para esses sintomas das crianças, são sintomas que são movimentos para salvar a família de algum perigo, de alguma catástrofe, de algum sofrimento. Essa criança
que é muito amorosa, que tem pena, que tem dó, que quer salvar, essa criança que está emaranhada com os problemas da família, com seus pais, com seus irmãos, essa criança permanece dentro de nós por toda a vida. E muitas vezes nós nos sentimos tristes ou presos ou fracassados, porque atua dentro do nosso sentimento, da nossa vida emocional, essa criança que viveu essa realidade lá atrás. Então aquilo que nós vivemos na nossa infância não ficou na infância, permanece aqui dentro de nós. E só quem pode adotar essa criança, abraçar essa criança e resolver o problema dessa criança é você. Então você vai olhar para a sua própria criança e vai resolver o problema dessa criança. Então quando você abraça essa criança, quando você diz para essa criança você está livre, quando você diz para essa criança tudo já está resolvido, agora você não precisa mais ter medo, agora você não precisa mais se esconder, agora você não precisa mais ficar com menos, agora você não precisa mais se sentir humilhado. Quando você resolve essa criança, quando você olha, quando você dá sentido, um sentido novo para a sua criança, normalmente você também se resolve. Então, quando a sua criança é libertada, o adulto se liberta. Quando a sua criança é curada, o adulto também se cura. Então, olhar para a criança interior não é uma brincadeira, não é algo, eu diria, sem graça ou sem sentido. Pelo contrário, só as pessoas fortes, corajosas, capacitadas, podem olhar para a sua própria história, para a sua própria criança, resgatar aquilo que aconteceu no futuro e colocar isso em um bom termo para que essa realidade do futuro não esteja atuando e impedindo o seu sucesso. Às vezes, quando numa constelação nós olhamos para a criança interior, a gente observa que a criança tem dó do pai ou da mãe, ou que a criança está presa em uma situação que aconteceu, uma morte, um fracasso, um problema familiar. Muitas crianças ficam presas nessas questões. E quando você olha para tudo isso, você fala, de fato, isso foi importante para minha família, e isso faz sentido quando há uma libertação, quando há uma ressignificação, um novo olhar, um reolhar de uma forma nova, diferente, construtiva, libertadora. Porque se tem uma prisão lá atrás, se tem um nó, se tem uma questão mal resolvida, essa questão ela fica latente, pulsando, e aí então, enquanto não se resolve, a vida também não se resolve. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo, existem dentro de nós realidades que atuam de forma inconsciente, cega, de forma oculta dentro de nós, que precisam vir à tona essas realidades, para que a gente possa olhar para essas realidades, curar essas realidades e ficar livres. Porque se a gente tem a mão amarrada, as mãos amarradas, os pés amarrados lá atrás, então por mais que a gente faça esforço para ir para frente, algo nos segura lá atrás. Quando você libera, então quando você libera essa marra lá de trás, quando você vai, então você vai, nada mais segura você. Talvez você se sinta assim, uma pessoa que faz um grande esforço para seguir, para avançar, mas você não consegue ir porque algo lhe segura, seus pés estão pesados, suas mãos estão atadas e você ainda não resolveu essa questão. Então olhar para a criança interior de uma forma terapêutica, profissional, de uma forma profunda, de uma forma séria, resolver as questões desta criança, libertar, trazer amor para essa criança, porque quando a gente é amado, quando a gente tem certeza que a gente é amado e quando a gente está livre, tudo se resolve. Então quando a gente pode dizer para nós próprios que a gente tem amor de sobra,
que a gente foi amado, que aquele problema com o pai, com a mãe, não impediu o amor, aquilo eram questões deles. Nós podemos fazer uma experiência verdadeira de amor. E quando nos sentimos amados, resgatamos o nosso lugar, quando amamos a nossa criança, quando olhamos para essa criança com profundo amor, essa criança fica livre, bate as asas, pode seguir, pode ser feliz. Então é hora de olhar profundamente para dentro de nós. A gente vive numa sociedade que olha muito para fora, para fora, para fora. Então agora olha para dentro. A gente vive numa sociedade que fala demais. Agora faz silêncio para olhar para dentro. Se encontra aqui dentro de nós, aqui no nosso eixo de espiritualidade, aqui no nosso eixo de vida. Aqui está o nosso espírito que dá sentido a tudo que fazemos. Então, olhe para isso com muito amor. Eu sou Josafa Moraes, sou constelador familiar. Se você precisa da minha ajuda para fazer a sua constelação, para fazer a sua terapia, aqui embaixo tem os meus contatos. Entre em contato pelo meu WhatsApp e seja bem-vindo, bem-vinda a este incrível caminho de crescimento. Se você é novo aqui no meu canal, aqui tem conteúdos, vídeos que são transformadores. Então se inscreve aqui para que você possa estar no meu canal e acessar os meus conteúdos e ative o sininho para receber as notificações de tudo que eu posto. Você vai receber as notificações e vai ter acesso aos meus conteúdos. Lembre-se, nós seres humanos somos uma riqueza. E a nossa grande riqueza não é tanto para fora, é para dentro. É a riqueza da dimensão com o todo, da inteireza. Então, quando você olha para dentro de você, quando você reconcilia o seu sentido, aí você adquire força para seguir. Você vai, você segue e você vence. Avante, com amor à vida.